boa tarde a todas e todos. Meu nome é Daiane, sou professora da Faculdade de Educação da UFMS. É um prazer estar aqui com vocês nesse grupo de colegas aqui da UFMS. Eu tenho feito muitas lives e formações para fora da UFMS, em âmbito nacional, com a comunidade do Google também, mas ainda não tinha feito essa interação aqui com meus colegas, e é um prazer estar aqui com vocês também, compartilhando um pouquinho das experiências que eu tenho tido nesse período de ensino remoto. Eu trabalho com educação à distância já esse ano completa 12 anos de experiência com EAD, e minha área de atuação na pesquisa também relacionada às tecnologias na educação, não especificamente educação à distância, mas educação e tecnologias como um todo. E tenho tido algumas experiências no decorrer dos últimos anos, e estou na chefia da divisão de educação à distância da Secretaria Especial de Educação à Distância, que é a secretaria que coordena hoje todas as ações de EAD na UFMS, e nós temos desde o início de março um curso de capacitação em TICs, onde nós disponibilizamos materiais instrucionais, tutoriais, temos fóruns de apoio para os professores tirarem suas dúvidas. Nós temos professores ajudando uns aos outros, nós temos também um grupo de WhatsApp que a gente chama de SOS TICs, depois, se vocês tiverem interesse também em participar. A gente tem se ajudado, a gente tem pensado estratégias para manter os alunos engajados durante esse período. A gente tem pensado estratégias de organização do nosso trabalho pedagógico, estratégias de avaliação, e não tem como a gente não falar de tecnologias nesse contexto. E nós temos muitas ferramentas, muitos recursos, muitas opções, e às vezes a gente fica perdido sem saber o que utilizar. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência, do que eu tenho utilizado, né? Todo o material que eu vou mostrar para vocês é um material que eu já utilizo, são recursos que eu utilizo, já tenho experiência tanto na produção de conteúdos como na realização de atividades com os alunos. E cada um de vocês vai poder olhar para esse material, olhar para esse recurso e adaptar, né, e olhar para o contexto de ver quem são os alunos, qual é o tipo de acesso que esses alunos têm à internet, aos dispositivos, computadores, celular, para pensar de forma bem personalizada quais serão as suas estratégias e suas ações, ok? Então, trouxe aqui só algumas informações sobre mim, e depois lá no final vou deixar também meus links de contato. É importante destacar esse primeiro selinho aqui de embaixadores de REA da CAPES, porque é um grupo que eu tenho bastante orgulho de fazer parte. Desde 2017 eu tenho participado em âmbito nacional de um grupo vinculado à CAPES, que a gente está pensando políticas e estratégias para a criação de práticas abertas, né? Criação de uma política de educação aberta nas instituições públicas de ensino superior. E eu faço parte do grupo de embaixadores de REA da CAPES. Depois também vou deixar a dica de um curso que a gente tem aberto lá no Moodle também, sobre formação inicial em REA. E trouxe também aqui as minhas badges, né, do Google, que não tem valor acadêmico algum, mas eu tenho maior orgulho também de fazer parte desse grupo de educadores, que é uma comunidade super engajada e que se ajuda muito também no Brasil inteiro, em todos os níveis de ensino, né? Nós temos professores de instituições públicas também vinculadas aos GGs, né? Os grupos de educadores Google, e temos cada vez mais professores do ensino superior
no grupo de Innovators, que é o grupo de educadores inovadores do Google. Então, tenho bastante orgulho de fazer parte desses grupos. E é isso que me move também para pensar estratégias e trazer para a instituição também ideias e práticas e discutir junto e fazer junto com vocês aqui também. Bom, não é novidade que a gente está vivendo um período bastante emergencial, e é emergencial porque a gente não teve o tempo que a gente precisava para se preparar, né, para esse ensino remoto. Então, tudo foi muito rápido e precisávamos de respostas rápidas, né, para esse problema. E a gente está vivendo um processo de transformação digital bastante forçado. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem que a gente teve que avançar 15 anos em 15 dias, e foi basicamente isso que aconteceu. E também isso implica numa questão de mudança, né, dos nossos paradigmas de aprendizagem, de como a gente ensina e como os nossos alunos aprendem. E então, o que é primordial nesse momento? Né? Todas as pessoas que têm me pedido ajuda, eu conto a minha experiência, né? Eu tive que reorganizar totalmente o meu planejamento do semestre, eu tive que repensar atividades e diminuir a quantidade de atividades e de conteúdos que estavam previstos para serem lidos, para serem assistidos, para serem ouvidos, né? Porque eu sempre trabalho com todos os tipos de mídia. Então, mais do que cumprir com esses conteúdos, a gente pensar que outras oportunidades de aprendizagem a gente pode propor nesse período de ensino remoto, de forma a manter esses estudantes ativos e, de certa forma, também engajados, considerando todas as dificuldades que estamos vivendo. E antes de começar a falar sobre ferramentas, eu gostaria muito de saber, né, um termômetrozinho de quem são vocês aqui dentro desse grupo que está assistindo, quais são os nossos perfis. Então, eu vou pedir para vocês acessarem pelo celular o www.mente.com, e aí já fica a dica para quem não conhece o Mentimeter, que ele é muito usado presencialmente, né, para a gente ter uma ideia do público e conseguir trazer um feedback, um brainstorm, né, do que as pessoas pensam sobre aquele assunto que a gente está tratando, ou para fazer pesquisas rápidas também. Então, aqui eu perguntei, há quanto tempo você atua na docência? A maioria aqui tem bastante experiência na docência, mais de 10 anos. Você já teve alguma formação para o uso de tecnologias? Metade, metade. Você já usou algum ambiente virtual como apoio presencial? A maioria também já usou, né, em outros momentos. A gente iniciou a regulamentação da carga horária à distância no ensino presencial esse ano, e aí, de repente, veio o Covid e tivemos que transformar tudo no ensino remoto, né, sem todas aquelas etapas de preparação, de conteúdo, que exige o ensino à distância. Você usa algum grupo de mensagens instantâneas? Sim, agora a maioria dos professores estão usando, eu já uso desde sempre, eu sempre tenho esse canal de comunicação com os alunos, porque é uma forma que eu trabalho. Então, eu sempre usei ambientes virtuais, né, o Classroom não, o Moodle, né, desde sempre, e a partir do ano passado a gente teve acesso ao Classroom, a gente já vai falar sobre isso. E esse canal de comunicação é extremamente importante, inclusive a gente tem relatos de professores que estão conseguindo enviar conteúdos e receber atividades dos alunos pelo WhatsApp. A gente sabe que não é o ideal, mas que a gente precisa considerar quais as características dos nossos estudantes e quais os tipos de acesso que eles têm. Você já gravou videoaulas? Metade, metade também. Já elaborou e aplicou provas online? Não, eu percebi que muita gente está com dúvidas em como fazer, né, avaliações por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem. Eu vou falar algumas estratégias também para vocês. Você exige que seus estudantes entreguem trabalhos impressos?
A maioria disse que não, às vezes, e a minoria sim. Como você acha que seus estudantes aprendem melhor? Essa é uma questão bem pessoal, né? E que depende muito da nossa formação enquanto professor e também depende das características dos nossos alunos. Mas eu coloquei uma lista de estratégias justamente para a gente pensar, né, outras possibilidades de aprendizagem. Você acredita que a forma como trabalha os conteúdos na sala de aula presencial motiva os estudantes para a aprendizagem? A maioria disse que sim. Então, a gente consegue fazer isso online também. A gente se esforça para que isso dê certo também no ensino remoto. Você se considera um professor criativo ou criativa? Sim, às vezes. Eu gosto muito de trazer essa pergunta, porque se a gente for recordar a nossa trajetória escolar, né, a gente percebe que em muitos momentos nossa criatividade ela foi podada, né? E o ambiente universitário, em alguns momentos, ele é um ambiente bastante formal, né, que não dá muito espaço para a criatividade. Cada vez mais a gente precisa pensar nesses aspectos, principalmente quando se trata de formação inicial de professores. A gente está formando professores que vão atuar nas escolas, né? Para a gente criar esse círculo virtuoso da criatividade dentro da universidade também. Que experiência de aprendizagem com o uso de tecnologias você já proporcionou em sala de aula? Então, aqui tem Kahoot, Mentimeter, PowerPoint, Moodle, fóruns, YouTube, textos, software, instrumentos de avaliação online, debates, aulas gravadas no PPT, muito legal. Temos bastante experiências legais aqui também. Vamos finalizando. O que você gostaria de ter feito na sala de aula e ainda não teve a oportunidade de fazer? Avaliações inovadoras, prova virtual, utilizar mais tecnologias, jogos simuladores, chats e avaliações, videoaula com a participação de todos simultaneamente, provas online, jogos, maior interação. E vamos para a última, que é necessário para criar experiências criativas de aprendizagem. Tecnologias, criatividade, disponibilidade, tempo. Tempo é primordial, né, gente? Porque, olha, para planejar qualquer atividade, a gente dispõe de um tempo, né, enorme. Acho que duplica o tempo. O que a gente iria fazer em sala de aula, o que a gente planeja para entregar para os alunos de forma remota, a gente tem um tempo muito maior de preparo, tempo mais cuidado com as coisas que a gente organiza, justamente porque vai se tornar público, né? A gente vai colocar à disposição dos alunos, então o tempo é uma questão importante, a formação, a motivação. Então, tem várias questões bem importantes que vocês estão colocando aqui, o acesso à internet, acessibilidade, protagonismo, ter uma boa internet, isso é uma questão primordial. E eu acho que nunca foi tão importante a gente falar de inclusão digital como estamos falando agora. Bom, por onde começar, gente? Tenho conversado com vários professores que têm pedido minha ajuda, e tem professores que ainda não conseguiram criar ou que ainda estavam na esperança de que voltasse, né, as atividades presenciais e que ainda não organizaram nada. Então, nós temos duas opções dentro da UFMS hoje, institucionalizadas. A primeira delas é o Moodle, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que está integrado ao Siscad. Então, quando você vai lá no seu registro de matéria, você tem a opção de criar um ambiente virtual vinculado, tá? Então, se você for lá no Siscad, você cria uma turma no Moodle, automaticamente os alunos que estão matriculados no Siscad são inseridos dentro do ambiente virtual. Como que é o acesso ao ambiente virtual? Via passaporte institucional, tá? E nós temos o Classroom. Desde o ano passado, a UFMS aderiu ao G Suite do Google, que são todos aqueles aplicativos que a gente já tinha
na conta de Gmail, tá? Dentro de um pacote de G Suite institucional, que está vinculado ao domínio da UFMS. Então, com o passaporte, nós temos o nosso e-mail, @ufms.br. Então, se meu passaporte, por exemplo, é daiane.ridner, o meu e-mail institucional é daiane.ridner@ufms.br. Então, a gente tem acesso ao Classroom por ali e nós podemos criar salas das nossas disciplinas pelo Classroom também. Atenção, o que é importante falar, eu tenho, já vi relatos de muitos professores que criaram salas no Classroom a partir de suas contas de Gmail. Pelos termos de uso do Gmail, isso é proibido, tá? Utilizar o Classroom pelas contas de Gmail para o ensino regular. Por isso que existe o G Suite for Education, porque ele tem uma política de privacidade diferenciada e está dentro do domínio institucional, está dentro da gestão da universidade. Então, o que é preciso fazer? É preciso que os alunos também tenham suas contas, @ufms.br, e aí eu deixo aqui um recado super importante para que vocês levem para os seus alunos, tá? Eu deixei aqui um link, bit.ly, vou pedir para o Douglas e Jorge colocarem esse link aqui no chat. Tem um vídeo explicativo mostrando tanto para professores como para alunos como eles fazem para ativar essa conta G Suite, para ter acesso a todos os recursos do Google dentro do G Suite, tá? Google Drive ilimitado, o Gmail, YouTube, Docs, planilhas, enfim. Tá? E o Classroom. Então, todas as salas criadas por meio do e-mail institucional do professor só podem receber alunos que tenham contas @ufms, justamente para manter dentro do domínio quem faz parte desse domínio, que são os nossos alunos. Então, o primeiro passo é fazer com que os alunos ativem essas contas. É muito simples, é só ir lá trocar a senha do passaporte e tá resolvido, ativa a conta do G Suite, tá bom? Esse vídeo explica certinho. A Marivane tá perguntando como faz para mudar, se ela fez pelo Gmail. Infelizmente, não há integração entre @gmail e @ufms, por conta das políticas de privacidade, tá? Então, eu sugeriria que você criasse uma turma no @ufms, né, no próximo semestre, e incluísse os alunos com suas contas @ufms também lá. Bom, primeira coisa, então, é escolher qual é o espaço virtual que a gente vai fazer o gerenciamento desse trabalho pedagógico de forma remota, tá? E a escolha do ambiente virtual vai depender da experiência que vocês têm. Eu trabalho há muitos anos com o Moodle, então eu já tenho o Moodle organizado. Vou mostrar para vocês aqui como eu organizo os meus ambientes das disciplinas. Aqui eu estou no painel, tá? Aqui tem o painel, e quando está no painel eu posso escolher essa opção de visualização aqui em cartão. Então eu fico com os meus quadradinhos, eu deixo nos favoritos também as minhas disciplinas que estão em evidência esse semestre, tá? Então, vou abrir aqui minha disciplina que é de Educação, Mídias e Tecnologias. Como eu falei, eu trabalho com o Moodle há muito tempo, mas eu gosto muito, muito do Classroom. Eu acho que ele é muito mais fácil de organizar. Ele tem uma curva de aprendizagem menor para quem não tem nenhuma experiência de uso de plataformas de aprendizagem. Começar pelo Classroom seria legal, né, para ter uma primeira experiência, porque ele é muito mais fácil de configurar, é mais intuitivo. O Moodle já exige uma certa experiência, mas a gente também tem tutoriais, né, e todo o apoio, o suporte da SEAD para fazer isso. Aqui, eu sempre organizo com uma mensagem de boas-vindas, o link do grupo do WhatsApp, eu já deixo o chat pronto. Esse chat, ele entra e sai aluno todo semestre, é o mesmo chat, porque eu mantenho os arquivos ou no Telegram ou no WhatsApp. O Telegram é melhor ainda, porque
as pessoas que entram depois têm acesso a todos os arquivos. E eu deixo, então, os arquivos que eu compartilho no WhatsApp nos favoritos, e no final do semestre eu peço para os alunos saírem, para os alunos do semestre seguinte entrar. Então, eu já trabalho com o grupo há muito tempo, e funciona bem, a gente faz a integração aqui do Moodle com o WhatsApp. Então, eu tenho um fórum de dúvidas, mas eles acabam nem utilizando, porque a gente trabalha com as dúvidas lá no grupo do WhatsApp. Eu tenho uma biblioteca de livros, de textos, de documentos, de tudo que eu vou trabalhar na disciplina eu deixo aqui. Se eu não tenho, se o livro não é aberto, ou não tem licença aberta para eu armazenar aqui, eu coloco um link para que eles acessem ou comprem, enfim, ou acessem na biblioteca ou alguma plataforma de recursos educacionais abertos. Eu sempre tenho aqui também um cronograma da disciplina, eu vou mostrar para vocês. Deixo também aqui o plano de ensino, porque eu sei que os alunos não têm costume de acessar os SCAD para colocar, para ler o plano de ensino, então eu coloco aqui para ficar bem visível para eles verem o que a gente vai fazer. Mas o próprio plano de ensino, ele já fica organizado aqui nas unidades. Então, eu organizo em unidades, e cada unidade tem o seu material de apoio e as suas atividades. Vou aumentar, então, aqui o meu microfone, falaram que o áudio está baixo. Então, eu tenho material de apoio, eu tenho aqui as atividades dessa unidade, tá? Com as datas programadas. E aí os alunos também têm acesso a esse cronograma, que é uma planilha compartilhada no Google Planilhas. Por que eu faço uma planilha compartilhada? Porque quando tem uma mudança de cronograma, eu atualizando aqui, os alunos já têm acesso à última versão atualizada. Eles não têm acesso de edição, eu tenho acesso apenas de visualização. Então, tudo que aqui tem as datas, e é um espelho do que está organizado aqui no Moodle também. E aí, utilizar essa planilha garante que os alunos tenham acesso sempre à última versão. Eu sempre falo para eles não imprimirem a planilha, né? Deixa o linkado lá no grupo do WhatsApp também. E aí aqui, as unidades seguintes, né? A unidade 2 e a unidade 3, eu ainda não abri, porque esse semestre a gente está indo mais devagar, tive que reorganizar, né? Repensar o que seria mais importante para eles nesse momento. Bom, um canal de comunicação, como eu já falei, o WhatsApp, o Telegram, o próprio fórum do Moodle, ou se você não quer criar grupo de WhatsApp, se você criar uma sala no Classroom também, interessante, porque lá dá para criar fóruns, dá para o aluno entrar em contato diretamente com o professor. Uma estratégia também que eu utilizei esse semestre foi a adoção de um curso livre no formato de MOOCs, né? Nós temos muitas instituições públicas de ensino superior, que produzem esses cursos abertos e online, tem um conteúdo bacana, tem estratégias de avaliação também bem legais. Então, são cursos que eu já fiz, e que eu conheço o conteúdo, que eu conheço a forma de avaliação, e que eu disponibilizei, então indiquei para os alunos fazerem em substituição de uma atividade ou outra, e foi uma estratégia também para reorganizar as atividades do semestre. E eu trago aqui também um alerta para essa questão do que a gente armazena, do que a gente compartilha nos ambientes virtuais de aprendizagem. Nós, professores do ensino superior, já temos uma certa experiência nisso, mas é sempre bom retomar que nem tudo que é gratuito e está em um botão de download lá na internet é aberto e pode ser utilizado. Então, se vocês quiserem saber mais sobre licenças abertas, sobre recursos educacionais abertos, o Jorge acabou de compartilhar o link aí. A gente tem um curso que está disponível lá no Moodle, que é o curso de formação inicial em REA. Se você não quiser fazer o curso, não precisa, basta acessar lá os conteúdos, tem vídeos de orientação, para vocês entenderem o que pode, o que não pode, o que é aberto, como reutilizar, como remixar materiais que estão disponíveis na internet, e como que eu posso utilizar isso dentro dos ambientes institucionais, tá bom?
E aí eu vou falar um pouquinho dos recursos do Google for Education. Então, dentro da plataforma do G Suite, ou seja, esse e-mail institucional que vocês têm, que vocês acessam pelo Gmail. O Gmail é só a porta de entrada para, né, e o Gmail é o serviço de e-mail, de comunicação. Para os alunos é mais fácil o Classroom, tá? Porque eles instalam o aplicativo, ele é um aplicativo mais leve do que o Moodle, né? Ele é mais fácil, mais rápido de trabalhar. O Moodle também tem aplicativo para o celular, mas para a facilidade de acesso dos alunos, o aplicativo do Classroom tem sido mais favorável, tá? Os alunos têm conseguido acessar melhor, até fazer as atividades é mais fácil por meio do Classroom, porque ele está integrado aos aplicativos do próprio Google. Então, quando eu crio uma sala no Classroom, eu crio atividades, seja de texto, ou seja de questionário, ou qualquer outro tipo de atividade, eu consigo enviar de forma bem mais simplificada por meio do Classroom. Bom, o Google Drive, ele não é só uma nuvem de armazenamento, tá? Ele tem uma série de aplicativos que podem ser integrados a ele, que permitem a produção de atividades de forma colaborativa. Então, dentro do Drive, a gente tem aquele pacotezinho de aplicativos de produção de texto, produção de slides. Esse slide que vocês estão vendo, eu produzi no Google Slides, eu não armazeno absolutamente mais nada no meu computador, deixo tudo organizado dentro das minhas pastas do Drive, e finalizando a aula ou a apresentação, os alunos já têm acesso, inclusive esse link, se vocês tivessem esse link, vocês poderiam participar, enviar perguntas aqui pelo próprio Google Slides. Ele também tem integrado um sistema parecido com o Mentimeter. O Google Documentos, ele é o editor de texto do Google. Eu utilizo bastante o Google Documentos para criar atividades de forma colaborativa, principalmente o que envolve produção de texto, o que envolve pesquisa. Então, os alunos já fazem pelo Google Documentos, eu consigo dar o feedback individualmente ou coletivamente, dependendo da estratégia que eu estou usando para avaliação. Os alunos recebem esse feedback no e-mail, a gente, inclusive, trabalha de forma simultânea, às vezes até no mesmo horário, né, que eu estou dando feedback, o aluno está lá trabalhando, e a gente consegue conversar lá no chat dentro do Google Documentos. Então, é uma estratégia bem bacana para quem trabalha com produção de texto. Google Apresentações também eu tinha um certo receio de utilizar ele. Eu usava bastante PowerPoint, mas agora não largo mais, porque ele permite inúmeras possibilidades de interação também, e a produção colaborativa é uma delas. Então, os alunos podem entregar atividades utilizando o Google Apresentações, produzir de forma colaborativa, além da segurança de não dar um problema no computador, perder o arquivo, né? Isso sempre acontece com o aluno, acontece com a gente também, né? De pegar a versão errada do arquivo e começar a trabalhar a partir dela. E aqui eu consigo fazer cópia das apresentações, remixar, adaptar para outras aulas ou para outras disciplinas. Eu sempre aproveito as apresentações de base que eu tenho, e dá para inserir vídeo, ele incorpora muito bem os vídeos do YouTube, incorpora áudio, tá? Dá para gravar também, depois eu vou mostrar alguns aplicativos para vocês gravarem, a tela do computador, gravar a apresentação, gravar uma aula pelo Google Apresentações também. Google Planilhas eu utilizo bastante na pesquisa, né, para organização de dados. Eu trabalho com o Google Formulários. O Google Formulários traz esse registro para o Google Planilhas, e a partir do Planilhas dá para criar gráficos, dá para fazer análises, né, de dados dentro do Planilhas também. O Google Formulários, ele
além de funcionar como um instrumento, né, de pesquisa e de consulta, ele também funciona como uma estratégia de avaliação de provas online, principalmente se ele for utilizado dentro do Classroom. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma sala do Classroom que eu tenho de teste, para vocês verem como funciona o feedback e a organização aqui dentro do Classroom. Ah, tá. O que você tem no PowerPoint, tudo que você tiver no seu computador, você pode levar para o seu Drive institucional e converter para os documentos do Google. Eu vou mostrar como vocês fazem isso de forma a não ter muita dor de cabeça. É só uma configuração rápida aqui do Google Drive, tá? Vamos lá. Gente, estou aqui no Drive, tá? Sempre que vocês estiverem no Drive institucional, vai ter essa logo maravilhosa aqui da UFMS. Então, sempre cuidem para trabalharem com as coisas da universidade dentro do Drive institucional. Fazer a reunião no Meet dentro do Drive institucional, tá? E tá vendo essa engrenagemzinha aqui dentro do Drive? Se você vier aqui em configurações, tem um botãozinho mágico aqui, ó, converter uploads. Se você ticar ele, converter arquivos enviados para o formato do editor de documentos do Google, tudo que a gente subir para cá, que a gente fizer upload para cá, vai ser convertido de forma automática, ou seja, a gente vai ganhar um tempo de não ter que converter um por um dos documentos quando você precisar editar. Ele já permite edição de documentos do Word, mas fica lento e não é legal, é ruim. Então, eu aconselho bastante vocês a fazerem isso, tá? E aí você pode trazer os documentos para cá, por meio de pasta, upload de arquivos, criar pastas. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente como eu organizo. Eu tenho uma pasta sempre por semestre, então essa pasta aqui de 2021 tem todas as pastas que eu estou trabalhando nesse semestre, as pastas de orientação, as pastas das disciplinas, e embora eu trabalhe com o Moodle, eu também trabalho com as atividades vinculadas aqui dentro do Google, tá? Então, eu posso criar, sim, atividades aqui no Google Documentos, ou no Google Apresentações, ou no Google Formulários, pelo meu Drive. Olha quantos aplicativos eu tenho conectados aqui no meu Google Drive. Os aplicativos que eu tenho aqui dentro do Drive, tá? Todos esses aplicativos aqui, eu posso utilizar para a produção de atividades, para desenvolver atividades com os alunos. Então, eu tenho o Coggle, que é um aplicativo de mapas mentais, que dá para fazer de forma colaborativa. Eu tenho o próprio Google Sites, o Google My Maps, o MindMap, que também é um aplicativo de mapas mentais. Eu tenho um aplicativo de transformar texto, tá? De fala em texto. Então, tudo isso dá para fazer, tem várias opções de acessibilidade dentro do documento. Se você, dentro do Google Documentos, você pode falar e ele vai digitando. Então, tem uma série de coisas legais. Vocês estão vendo aqui esses quadradinhos que ficam aqui no canto direito, do lado da minha foto? Então, sempre do lado da foto de vocês, tem esses quadradinhos aqui, que são os Google Apps, tá? Nesses Google Apps, a gente tem todos os aplicativos que estão disponíveis para vocês utilizarem, tá? Então, aqui eu tenho Gmail, Docs, planilhas, apresentações, sites, Google Meet, YouTube, Maps, notícias, fotos, formulários, Keep. Keep é super legal, gente, para anotações. Eu uso bastante no celular também. O Jamboard, nós vamos fazer uma atividade nele, eu acho que vocês vão adorar o Jamboard. E vou mostrar aqui o Classroom, tá? Então, como criar uma sala no Classroom, para quem ainda não fez isso, tá? Tem um botãozinho de mais aqui, e aqui tem a opção de ou participar da turma, se você quer participar de alguma turma, você clica aqui, você tem que ter o código. A pessoa que te convidou para participar da turma,
Ou ela te adiciona diretamente a partir do seu e-mail, e aí, se for turma criada no G Suite, apenas e-mails do G Suite vão ser aceitos dentro dessa turma, ou então você vem criar turma. Quando eu venho criar turma, eu tenho que colocar o nome da turma. Basta colocar o nome, não precisa, só se você quiser colocar uma informação extra. Bom, a turma está criada e eu tenho algumas informações importantes aqui nessas 4 abas, tá? Logo aqui no começo eu tenho o código da turma. Então, os alunos podem entrar de 2 formas. Ou eu mando esse link que está aqui na barra do navegador, que eu acho que vocês não estão vendo, mas é o próprio link do navegador, e eu mando esse código. Então, o aluno vai acessar, ou basta ele acessar o Classroom, não precisa nem do link. Ele coloca o código e ele consegue acessar essa sala, tá? Então, esse é o código dessa turma. Ele fica aqui na página inicial. E eu posso também adicionar os alunos pelos seus e-mails. E aqui, gente, tem essa super novidade do Classroom. A gente tem agora a opção de ter um link do Google Meet dentro da sala do Classroom. Facilitou bastante, porque antes a gente tinha que ir na agenda, né, fazer a configuração, colocar os e-mails dos alunos para a gente não ficar tendo esse problema que a gente teve aqui hoje. Muita gente se cadastrou com um e-mail lá, aí eu mandei o link de todo mundo na agenda, e quando vocês entraram aqui, se você entrou com outro e-mail que não foi o que eu te cadastrei na chamada, eu tive que autorizar várias pessoas aqui para entrar na sala. Entendeu? Então, isso é um problema, porque atrapalha quem está apresentando. Então, já fica essa dica para vocês que estão usando o Meet para dar aula, fazer uma turma no Classroom, nem que seja só para dar aula, entendeu? Só para usar o Meet dentro do Classroom, para facilitar bastante. Então, criando esse link aqui, visível para os alunos, quando os alunos entrarem nessa turma aqui do Google Classroom, eles já vão ter esse link. E o importante, esse link nunca vai mudar, ele nunca vai desaparecer daqui, a não ser que você queira que ele desapareça. Então, não vai ter problema. Ah, eu não tenho link. Ah, eu não sei qual link que é, como que acessa. O link tá lá, é só clicar, botar o dedinho lá que vai pro Meet. São tá bom? 16 horas. E aqui no Classroom eu tenho só 4 abas, por isso que eu acho que ele traz uma dinâmica melhor do que o Moodle nesse sentido de ser mais fácil de lidar com ele, tá? Então eu tenho esse mural, que é onde eu compartilho avisos, enfim, conteúdos, tal, mas mais é avisos. E aqui na aba de atividades, onde eu organizo os conteúdos e as atividades, lembrando que para cada sala do Classroom, automaticamente o Google cria uma pasta no Google Drive, onde vão ser armazenadas todas as atividades para você, que ficam linkadas aqui, mas que ficam armazenadas no Drive, um link para o Google Agenda e um link para o Google Meet. A terceira aba é a aba de pessoas, e aqui eu posso incluir outros professores, né, o pessoal que trabalha na pós-graduação, muitas vezes tem disciplinas em parceria, né, com outros professores. A gente pode adicionar professores aqui dentro do Classroom e adicionar os alunos também. No Moodle também é possível adicionar professores e tutores. E eu tenho aqui a aba de notas, que é onde eu configuro as categorias de notas que eu vou organizar. Vou mostrar para vocês uma turma que eu já tenho aqui organizado alguns conteúdos, para vocês verem rapidamente como que fica, tá? Tudo que eu postei de atividade, automaticamente vem para cá também, tá? Ou que eu postei de recados, fica apenas aqui. Mas tudo que eu posto aqui na aba de atividades aparece no mural e os alunos recebem no e-mail também. Então, eu tenho aqui nesse botão apenas 6 opções de criação. Isso facilita bastante, porque fica mais sintético, tá? Então, eu tenho a opção aqui de criar tópicos, desculpa, tem 7, não, 6 tópicos, que
esses tópicos grandes aqui, tipo unidade 1 e unidade 2 e unidade 3. Esses são os tópicos. Dentro de cada tópico, eu posso criar conteúdos. Então, quando eu vou criar que aqui chama de material, mas para mim é conteúdo. Então, material de apoio para o aluno, eu dou um título aqui, e aqui eu posso adicionar arquivos do meu Drive, links, arquivos, vídeos do YouTube. Como eu também posso criar, no momento que eu estou desenvolvendo esse material, eu venho aqui e clico em criar. Eu posso criar documentos, posso criar planilhas, desenhos, formulários, etc. Aqui no lado direito eu tenho a opção de escolher em que tópico esse material vai ficar. Então eu quero que ele fique na unidade 1. E aqui eu também deixo a atribuição para todos os alunos que estão nessa sala. Se esse material dificilmente vai ser só para um aluno, mas se for só para um aluno, eu posso selecionar ele aqui, tá? E depois clico em postar. E esse material, ele vem aqui para essa unidade, tá? E aí eu tenho aqui os exemplos de atividade, vou mostrar aqui para vocês. Essa atividade que eu fiz aqui é uma atividade de apresentação dos alunos. Uma atividade dentro do Google Apresentações, em que cada um deles tinha que duplicar. Deixa eu abrir aqui. Duplicar o que já estava lá dentro do Google Apresentações para desenvolver sua atividade, uma atividade feita de forma colaborativa, tá? Então, deixa eu só mostrar a diferença entre atividade com teste e pergunta. Atividade é uma atividade que vai envolver algum tipo de entrega de material. Então, se você está dando um material, uma atividade que o aluno tem que desenvolver, sei lá, ele tem que escrever uma demonstração matemática, por exemplo, ou seja, do que for, ele tem que escrever na mão. Como que o aluno vai entregar? Ele tem que fazer isso no papel, ele vai tirar foto e ele vai mandar aqui no espaço da atividade. Então, ele tem a opção de anexar qualquer tipo de arquivo aqui para entregar essa atividade. Ou então, eu posso indicar qual é o tipo de arquivo que eu quero. Então, se é uma atividade de produção de texto, eu tenho aqui 3 opções no criar. Então, eu quero que os alunos criem no Google Documentos e, obrigatoriamente, eles vão ter que usar essa opção aqui, porque eu estou indicando qual é a opção de criação, qual é o tipo de recurso que eles vão ter que usar para fazer essa atividade. E aqui eu tenho 3 opções bem importantes, tá? A primeira, os alunos podem visualizar o arquivo. Quando eu deixo essa opção ativada, significa que os alunos só precisam ver esse arquivo. É como se fosse um arquivo de orientação para o desenvolvimento dessa atividade. Mas eu posso colocar as instruções aqui, tá? Então, para mim, quando eu utilizo esse tipo de atividade, aí vai depender se ela vai ser individual ou se ela vai ser em grupo. Então, os alunos podem editar o arquivo. Se eles podem editar o arquivo, todos os alunos que serão atribuídos aqui vão trabalhar de forma colaborativa nesse mesmo arquivo de produção de texto. Se eu escolher a terceira opção, fazer uma cópia para cada aluno vai ter a sua cópia individual, e aí eu vou ter que entrar em cada um dos alunos para fazer o feedback da atividade que eles desenvolveram. Então, essas são as diferenças, e aqui eu posso atribuir nota, posso atribuir uma data de entrega, ou não, não é obrigatório, uma categoria de nota, e aí você pode criar as categorias que você organizou, né, no seu sistema de avaliação do Siscad, você pode organizar aqui também, inclusive com as porcentagens. Então, eu tenho aqui a N1 e a N2, e eu coloco, isso se você trabalha com porcentagens, obviamente, né? Os pesos, né, ou porcentagens. A N1 e a N2. Eu trabalho com a N1 com várias atividades dentro da N1, a maioria dessas atividades são colaborativas, e no final somam uma nota para compor a N1,
e a N2 é uma atividade individual. Então, essa é uma das opções de criar atividades aqui. Como eu inseri a N1 e a N2 nessa abinha aqui de notas, tá? Depois que eu insiro depois que eu crio aqui e coloco as pessoas, aparece essa aba de notas aqui para eu configurar. Cadê? Aqui na engrenagem, tá? Então, eu vou na engrenagem, aqui eu tenho os dados da turma, lá no final eu tenho a avaliação. Então, eu posso adicionar várias categorias de nota e tem que dar 100%, tá? Então, aqui trabalha com porcentagem, e aí tem que fazer referência com aquilo que vocês organizam no Sescad. Todo mundo viu onde que é? Eu vou aqui em notas, depois engrenagem. Aí aqui eu tenho cada uma das atividades que os alunos entregaram. Essa é uma turma de teste, tá? Então aqui o aluno, quando ele entregou, eu tenho aqui o campo de feedback, certo? Essa foi a atividade aqui que o aluno, na verdade, o que aconteceu? Ao invés dele usar o template que eu tinha colocado, ele mandou um arquivo em PDF. Também acontece isso, às vezes o aluno não vê que tem o template para ele realizar a atividade, e ele pode enviar um outro arquivo também. Aqui eu tenho o campo de atribuição de nota, tenho um campo de comentários, e eu tenho todas as opções aqui da barra de ferramentas do próprio Google Documentos, em que eu posso fazer comentários, fazer marcações, fazer anotações aqui dentro do texto também, tá? E eu tenho a opção de devolver esse feedback, este envio para o aluno fazer as adequações necessárias, e daí quando eu devolvo, ele tem que enviar de novo, tá? A atividade volta a ficar pendente, é como se ele tivesse que refazer ou fazer adaptações na atividade. Gente, agora que eu vi que quando eu alterno as abas, olha que legal, já fica a dica para vocês, eu não tinha visto isso. Eu compartilhei uma aba, e quando eu alterno para outra aba, ele pergunta se eu quero compartilhar aquela outra aba que eu estou. Olha que legal, eu não tinha aprendido isso ainda. Aí eu já vou mostrar duas coisas legais dentro do Classroom. A possibilidade que eu tenho de reaproveitar uma atividade que eu já fiz, que é muito legal, de tanto dessa turma como de outras. Eu posso aqui reutilizar postagem. Então, eu vou reutilizar da minha turma, essa turma aqui, teste do Classroom, e eu vou escolher o questionário, tá? Para mostrar para vocês como organizar o questionário. E aí, vocês já podem ficar de olho como fazer isso para as avaliações de vocês, tá? Então, eu tenho aqui o questionário. Quando eu crio uma atividade com teste dentro do Classroom, ele já abre automaticamente um questionário, tá? Porque é um teste, obviamente, você vai ter que ter parâmetros, né, que você vai colocar lá para avaliação. E é importantíssimo lembrar de apertar esse botãozinho maravilhoso aqui, azul, escrito importação de notas. Se você está trabalhando com o Classroom, obviamente. Se você está fazendo um questionário de avaliação fora do Classroom, não tem problema. Você vai criar um teste, tá? Um teste e você vai enviar no e-mail, você vai colocar no Moodle, você vai colocar no WhatsApp, seja onde for. Mas se for dentro do Classroom, tem que manter a importação de notas, tá? Então, eu vou colocar 100 pontos. Eu sempre trabalho de 0 a 100, tanto no Classroom quanto no Moodle é 0 a 100. Então, o que é 0 a 10 no Syscad é 0 a 100 no Classroom e no Moodle, tá bom? Como que eu vou editar esse questionário? Então, quando eu criar uma atividade com teste, eu falei, o questionário vem aqui, já vai aparecer aqui um formulário em branco. Como eu estou reaproveitando, ele já tem um título, tá? É só essa diferença. Então, eu vou clicar em cima dele e vai abrir numa outra aba. E eu já vou compartilhar essa aba para vocês verem, tá?
Aqui ele está em formato já de apresentação, e eu vou clicar nesse botão aqui no cantinho direito inferior, que tem uma canetinha aqui para eu editar. Quando eu clicar em editar, ele vai transformar essa tela aqui no modo de edição. E aí eu posso colocar uma descrição aqui nesse formulário, colocando quais são os conteúdos que serão avaliados, enfim, como você estiver acostumado a trabalhar com seus alunos. Aquele comentário que a gente faz antes de prova, não sei, né, que eu não trabalho com prova, mas aquele comentário inicial antes da prova que os professores que trabalham com prova costumam fazer, a gente escreve aqui esse recadinho para os alunos na descrição do formulário, tá bom? Então, eu fiz aqui umas questõezinhas de teste para vocês, né, tanto para avaliar como a gente recebe o feedback. A mistura de azul com amarelo é o quê? Né? E como que eu vou saber qual que é a resposta, como que o sistema vai me dar a resposta correta? Eu tenho aqui um botãozinho que chama chave de resposta. Ele é muito importante, vocês jamais podem esquecer dele. Pode fazer questões abertas, já vou te falar. E vou marcar, então, qual é a chave de resposta. Se fosse rosa, eu ia marcar aqui rosa, tá? Mas é verde. Então, e aí eu coloco a pontuação dessa questão. Então, se eu tiver de 0 a 100, tá? A pontuação. Dependendo da quantidade de questões, você vai organizando essa pontuação de acordo também com o nível de dificuldade de cada uma das questões. Uma coisa bem legal que tem em todas as questões aqui do Google Formulários é o feedback de resposta. Por que é legal? Porque assim que o aluno responder, certo ou errado, ele vai ter um feedback. Então, se ele responder errado, ele vai ter um feedback por que está errado. E se ele responder certo, ele pode ter uma dica de algo que ele pode se aprofundar sobre aquele assunto. E esses feedbacks, eles podem incluir texto, link e vídeo, o que é muito legal também, tá? Então, todos os tipos de questões têm essas opções de feedback. Ah, mas eu abri um formulário lá no meu Google Drive e não aparece feedback. Vou te explicar por quê. Porque aqui nas configurações, tá? Sempre no mesmo lugar, gente. Dentro do Google, configurações é na engrenagem. Então, todos os apps, você procura a engrenagem que você vai encontrar as configurações. Normalmente fica do lado direito superior da tela. Por que não aparece chave de resposta? Porque eu tenho que criar um teste. Se eu não transformar esse questionário em teste, ele não vai me aparecer aquelas opções, tá? Eu já vou voltar a falar um pouquinho sobre as configurações. Vou mostrar aqui outras opções Tá, já respondo as dúvidas. Outras opções de questões, tá? Aí eu coloquei um aqui super difícil. Qual o nome da professora que foi para o Google Innovator em 2019? Aí eu coloquei uma foto. Gente, dá para colocar foto, dá para colocar vídeo, dá para colocar texto na atividade, tá? Dá para colocar o que vocês quiserem. E aí tem as opções de resposta. Do mesmo jeito, chave de resposta. Qual é o logo oficial do Google Drive? Também fiz uma outra questão aqui que dá para, ao invés de resposta de texto, resposta por meio de imagens, tá? O pessoal da educação básica usa bastante essas respostas por meio de imagens. Então, eu posso colocar um vídeo também antes de uma questão. Eu posso criar questões desse tipo com colunas, tá? Então, indique em cada linha as cidades que são capitais do Brasil. Então, em cada uma das linhas, ele tem que mostrar se é sim ou se é não, tá? Sim, não. Essa aqui é o tipo de grade de múltipla escolha. Ah, mas eu quero uma questão que tenha mais de uma resposta correta. Dá para utilizar o tipo de caixas de seleção.
tá? E aí você marca na chave de resposta quais são as duas corretas e você indica também na descrição que o aluno tem que marcar duas respostas corretas. Respostas de texto, vou colocar uma aqui, tá? Respostas dissertativas. Então, eu vou aqui colocar uma resposta de parágrafo, que o aluno vai poder escrever, tá? E essas respostas de texto, a gente vai configurar depois para você dar o feedback para respostas de texto, tá? Porque o professor precisa ler para avaliar, né? Não é o computador que vai avaliar as respostas de texto. No Moodle dá até para criar alguns parâmetros, né? Do que tem que aparecer naquele texto, mas eu acredito que é muito melhor o professor ler e avaliar as questões. Então, aqui na configuração, a gente pode... Deixa eu mostrar todas as abas, tá? Para vocês verem certinho. O geral, coletar endereços de e-mail, obrigatório. Recibo de resposta, super importante, porque se o aluno respondeu, ele vai receber, não tem erro, ele vai receber a cópia, tá? No seu e-mail. Sempre, sempre ele tem que receber. Restringir aos usuários em Universidade Federal de Mato Grosso do Sul? Não, porque os alunos estão em casa. Limitar a uma resposta? Não. Se depois que voltar ao presencial você quer fazer uma prova dentro do Google Formulários, mas você quer que faça os alunos dentro da Universidade Federal, então você marca essa opção aqui. Mas no momento não. Os participantes podem editar após o envio? Fica a critério seu. A apresentação do formulário. Mostrar barra de progresso? Sim, pode mostrar. Embaralhar a ordem das perguntas? Pode ser, depende da sua estratégia. Agora, se você montar um questionário que ele tem uma sequência organizada das informações, das estratégias de avaliação, não tem por que você embaralhar. Mensagem de confirmação. Sua prova foi enviada. Tá? E testes. Aqui, criar teste, liberar nota. Aqui a questão, se você colocou questões abertas, posteriormente após a revisão manual, tá? Ou imediatamente após o envio. Então, se você tem que avaliar as questões abertas, é importante deixar a revisão manual. E o que as pessoas podem ver, perguntas erradas, respostas corretas e valores, fica a critério de cada um organizar. Se o aluno encerrar sem terminar, tem como saber? Ele só vai receber se ele clicar no botão enviar. Ele pode, por exemplo, agora o Google salva as informações do formulário. Então, sei lá, ele começou a responder com um e-mail e caiu a internet. Antes perdia tudo, tinha que começar a responder de novo. Agora ele salva até onde você foi, mas para receber, para registrar, tem que clicar no botão enviar. Dentro da configuração do Classroom, dentro dos complementos, você pode ativar a notificação por e-mail, tá? Então, para você receber um e-mail, toda vez que alguém postar, toda vez que alguém enviar a prova, você recebe também uma notificação por e-mail. Aqui nesse pedacinho de quebra-cabeça. Deixa eu ver, mais alguma dúvida? Não consigo escrever fórmulas matemáticas, tem que pôr como imagem. Tem que pôr como imagem, mas parece que tem um lugar, eu vou achar, tem um site que o pessoal estava falando que você joga o texto lá e cola no enunciado do Classroom com as fórmulas. Eu vou procurar também. Daiane, múltipla escolha, tipo certo ou errado, com 10 frases, tem como colocar ponto para cada frase individualmente? Sim. Nas questões que tem várias linhas, é pontuação por linha, tá? Não é por questão. E aí a pontuação por linha é que vai dar a somatória da questão. Tem como dividir a turma com outro professor? Sim, com certeza. Na aba de pessoas, você mesmo vai lá e adiciona o e-mail do outro professor.
Bora pra frente, galera. Tá todo mundo acordado? Fala oi pra mim. 99 pessoas online. Espero que a maioria esteja acordada. Google Keep. Google Keep, bloco de anotações, também colaborativo. Eu uso bastante com os meus alunos, principalmente em orientações de TCC, que a gente vai colocando lá nossas ideias. Google Jamboard, ele cria uma tela interativa também, colaborativa, que a gente coloca uns post-its digitais, legal para trabalhar com brainstorming, para trabalhar com design thinking, com diversas estratégias para discussão de determinados temas. A gente vai fazer uma experiência rápida sobre isso. Hangouts Meet, que a gente está trabalhando aqui agora. Google Sites, gente, o Google Sites, ele não é só para elaborar sites que a gente quer divulgar alguma coisa. Enfim, eu trabalho com os meus alunos produzindo atividades com o Google Sites. Então, eles desenvolvem resultados de pesquisa que eles organizam dentro do Google Sites, porque ele cria um portfólio, uma visualização legal, mais do que eles enviarem, muito mais legal do que eles enviarem um arquivo no Word ou PDF, por exemplo, eles produzirem uma forma visual mais organizada e fácil de acessar as informações. Então, para diversas áreas do conhecimento, vale para todas as áreas, elaborar atividades no Google Sites e também está dentro do G Suite. É importante produzir esses conteúdos por meio do G Suite institucional. Já falei do My Maps. O Sites também é colaborativo, tá? Você pode adicionar várias pessoas para trabalharem dentro do Google Sites de forma colaborativa. Eu vou mostrar para vocês, deixar o link com vocês, um trabalho que a gente fez na Faculdade de Educação. A gente está com um projeto de enfrentamento ao Covid e a gente organizou um site no Google Sites de forma colaborativa, com diversos recursos, estratégias, dicas de eventos, de museus, de tudo que vocês imaginarem, tem de tudo um pouco lá. YouTube, gente, é importante falar do YouTube, porque muita gente está interessada na questão da produção de vídeo, e muitos professores também preocupados com a questão da exposição. Tudo que a gente grava aqui no Google Meet, a gente recebe depois o arquivo, certo? Vem no nosso e-mail o arquivo. Esse arquivo, ele pode ser disponibilizado, o link desse arquivo para os alunos, mas como o YouTube ele se adapta à questão da velocidade da internet, é importante que os professores tenham esse trabalhinho, né, de colocar um vídeo no YouTube para que os alunos tenham acesso a esse vídeo. E dentro do YouTube, a gente tem vários tutoriais, eu não vou mostrar isso aqui porque não vai dar tempo, a gente tem vários tutoriais mostrando como colocar o vídeo para ficar de forma privada, né, como não listado, ou seja, ele não vai aparecer na busca. Se eu for lá no YouTube e buscar, não vou encontrar esse vídeo, ele vai aparecer somente para quem tem o link, né, esse link pode ficar dentro do Classroom, ele pode ficar dentro do Moodle, e pode ser compartilhado nos grupos de WhatsApp para os alunos também, principalmente aqueles alunos que têm um pacote reduzido de internet. Vai, internet, vai. Canvas, quem trabalha aí com desenhos, quem precisa usar quadro branco e não conhece o Canvas, quem tem mesa digitalizadora, quem trabalha com demonstrações, o Canvas funciona dentro do Chrome, é um aplicativo de tela branca que dá para desenhar, dá para escrever com caneta e mesa digitalizadora. Tá, agora eu vou entrar na parte de outros recursos. Outros recursos, o Trello. Quem não conhece o Trello, gente, eu não sei o que seria de mim sem o Trello nesse momento de pandemia, porque a gente precisa de uma gestão, assim, do nosso trabalho que é surreal, né? Porque muitos estão em cargos de administração, fazem pesquisa, fazem ensino, extensão, orientação de TCC, aulas, enfim, milhares de coisas a gente está fazendo ao mesmo tempo.
né, produzindo material de apoio para os alunos, produzindo atividade, organizando conteúdos. É um trabalho imenso e o Trello ajuda bastante a gente a organizar nossa agenda de trabalho, tá? E também dá para criar quadros colaborativos, né? Eu tenho um quadro no Trello com o meu grupo de pesquisa, eu tenho um quadro no Trello com as minhas orientandas de TCC, enfim, super ajuda no nosso gerenciamento. E aí eu vou falar de alguns aplicativos agora que podem ser utilizados para o desenvolvimento de atividades com os alunos e também para a produção de materiais instrucionais, videoaulas, etc. Tá? O Coggle, eu já falei, é um aplicativo de produção de mapas mentais, também colaborativo. MindMaster também, mesma coisa, mapa colaborativo integrado ao Google Drive. Fishbowl, esse é novo, gente, eu também não conhecia, eu fiz alguns testes nele essa semana. O que ele traz de diferente para a gravação de aulas, tá? Permite gravar a tela do seu computador ou uma apresentação de PowerPoint junto com a sua câmera e ele grava isso em formato de capítulos. Então, o que ele traz de diferente? Ele transforma o seu vídeo em diversos vídeos em capítulos. Então, vamos supor que a sua aula tenha 20 minutos, tá? Você pode organizar essa aula em 10 pequenos capítulos de 2 minutos. E aí o aluno vai acessar, então, se ele quer acessar 2 minutos agora, 2 depois, ele vai acessar dessa forma. Ele também te dá um feedback dos alunos que conseguiram assistir tudo ou assistiram metade. Eu acho que o mais legal é isso, que você consegue ver o que as pessoas assistiram, né? Porque se a gente manda videoaula, a gente não sabe se o aluno viu, a gente não tem esse controle, esse monitoramento, efetivamente se o aluno assistiu do começo ao fim. Então, o que eu faço também? Já fica uma outra dica que envolve uma estratégia de gamificação. Eu crio um formulário no Google Formulários, eu gravo um vídeo. Eu coloco esse vídeo dentro do Google Formulários. Dentro desse vídeo, tem um código para o aluno avançar. Então, ele só vai conseguir avançar no formulário se ele assistir o vídeo, né? Então, essa é uma estratégia legal, que você pode organizar toda uma trilha de aprendizagem dentro do Google Formulários, né? Colocando vídeos que você produziu em casa mesmo, usando o seu navegador, usando um slide. E isso não demora tanto para fazer, vou mostrar para vocês, tá? Então, tem várias estratégias que a gente vai implementando para tentar fazer com que os alunos acessem os conteúdos e façam as atividades. O Padlet também é um recurso super legal. Eu fiz a primeira vez que eu usei como estratégia de desenvolvimento de atividades. Os alunos tinham que pesquisar recursos digitais para educação básica e eles organizaram um mural desses recursos. Cada aluno tinha que colocar 3 contribuições dentro do quadro e ele cria murais interativos como esse que vocês estão vendo aqui. E aí, se vocês quiserem acessar, esse é um mural dos GG Educadores, que foi produzido no ano passado, em comemoração ao Dia do Professor. Foi produzido pelo Grupo de Educadores Google do Brasil. E eu já deixo o link aí, tem várias dicas de recursos legais também. Vamos lá. O Digo, eu utilizo ele para quê? Para guardar coisas que eu estou lendo na internet. Então, quando a gente está trabalhando, a gente está acessando, tá lendo artigo científico, a gente está lendo notícia, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E o Digo ajuda a organizar isso que a gente está fazendo nas abas do computador. Então, eu posso marcar até páginas da internet que eu estou lendo, eu posso realçar essas páginas e ele vai registrando tudo que eu li naquele dia dentro da aba do Google Chrome. Pessoal, várias coisas que eu estou falando aqui só estão integradas ao Google Chrome, que é o navegador do Google. Então, se você usa outro navegador, eu sugiro que você logue no Google Chrome com a sua conta
institucional da UFMS, e que você instale esses aplicativos, essas extensões do Google Chrome, para ficar centralizado tudo no mesmo lugar, onde vocês vão acessar esses aplicativos, gravar as aulas, tá bom? Facilita bastante. O Aquelet também é parecido com o Padlet. A diferença é que ele também permite organizar as nossas guias do Google Chrome, os nossos favoritos. Eu gosto de usar ele, eu crio para os meus alunos uma estante de vídeos, né? A gente tem estante de livros, eu tenho estante de vídeos também. E eu coloco lá todos os vídeos que os alunos vão assistir durante a disciplina. E é bem legal, porque fica registrado lá, eles não precisam ficar buscando nas atividades o que eles precisam fazer. O Toby também, no final, vocês vão receber um link do Toby com todos os meus favoritos de todos os recursos digitais que eu conheço e que eu gosto. Vocês vão receber esse link compartilhado. E tudo que eu for adicionando a partir de hoje até o infinito e além, enquanto vocês estiverem usando o Toby, vai ser atualizado para vocês também, tá? Então, super legal esse link do final. Quem aqui trabalha com matemática? Fala eu, ou física, ou química, que precisa de quadro. O Zightboard é um quadro branco, infinito, foi uma dica do meu amigo Alemar, não conhecia, que permite fazer demonstrações, né, inserir imagens, inserir PDF, inserir fórmula, anotação de texto. Não sei se aceita LaTeX, aí está indo além da minha compreensão. Mas entra lá e testa. E o legal é que é colaborativo também, dá para compartilhar com os alunos. Agora sim, gente, pessoal que está doido para produzir videoaula e que não sabe o que fazer, não tem um suporte para colocar o celular, fica chacoalhando o celular, né? Tá difícil gravar videoaula. Então, tenho duas dicas bem bacanas para vocês, tá? Primeiro, o Screencastify. Só que aí tem outra questão, né, gente? Não vai querer gravar videoaula de 4 horas, porque não vai dar certo. Nenhum programa grava videoaula de 4 horas, tá? O Screencastify grava... Se quer fazer aula de 4 horas, você usa o Meet. E mesmo assim, depois não vai ficar difícil para subir em qualquer lugar um vídeo desse tamanho. Então, é importante pensar em vídeos bem focalizados naquele conteúdo que os alunos precisam e estão com dificuldade, né? Não adianta a gente querer competir com Harry Potter, Senhor dos Anéis, porque não dá. Então, a gente tem que pensar em aulas que vão direto ao ponto e aí utilizar outras estratégias de interação, de conversa, né? Para que o aluno vá naquela aula e ele encontre aquilo que ele precisa. Então, o Screencastify, ele grava a tela do computador junto com a sua imagem, ou ele grava só a sua imagem, ou ele grava só a sua tela. Depois que você faz isso, ele tem a opção de você subir o seu vídeo direto para o YouTube. Limitação, 5 minutos, tá? Na versão free. Outra opção legal, 30 minutos, é o Loom. Eu uso só o Loom. Eu gosto mais do Loom porque ele me dá 30 minutos e ele já me dá um canal. Eu não preciso subir o vídeo para o YouTube. E os alunos falam que o vídeo funciona super bem no link. Então, eu pulei essa etapa, né? Então, quando eu faço vídeos de demonstração de atividade, ou tenho que gravar a tela do meu computador, ou é um recadinho rápido que eu preciso dar para os alunos, eu uso o Loom, tá? Por quê? Eu terminei de gravar, ele já abre a aba do vídeo, tá? Ele já me dá o link, tá pronto o vídeo. A não ser que eu queira cortar alguma coisa ou outra, eu ainda posso editar online mesmo. E o vídeo já tá pronto, assim, não demora nem 3 segundos. Você já tem o link para mandar para os alunos. Então, também, ou só a sua imagem, ou só a tela, ou a tela junto com a imagem. O screen que eu falo é a tela. Pode ser o Moodle, pode ser um slide, pode ser um texto, pode ser o que você quiser, aquilo que tiver na tela do seu computador e que você selecionar para gravar.
Galera, dá um oi para mim. 95 pessoas, não durmam, a gente está acabando. Adobe Spark. Também uma opção de edição de vídeo e imagens. Gratuito. Algumas limitações na versão gratuita. O Jitsi. Gente, o Jitsi é uma plataforma de videoconferência também. De videochamada. Ele é um programa aberto, de código aberto. Também tem as mesmas funcionalidades, só que ele tem uma limitação de 50 pessoas por sala, mas não funcionando o Meet ou outra opção, a gente tem o Jitsi, tá? Eu gosto sempre de deixar porque eu também, embora utilize muito software proprietário, eu sou defensora do software livre também. OBS Studio, eu vi que o Jorge já indicou aí, o OBS Studio é super legal, além de ele ser um aplicativo para streaming de vídeo, ele também dá para gravar videoaulas, então você vai ter que gastar um tempinho lá arrumando, configurando o que você quer colocar na videoaula, mas você pode colocar a sua imagem, pode colocar um slide, pode colocar um texto, pode inserir várias coisas na mesma tela e fazer a gravação da sua aula. Assim que você terminar a gravação, o arquivo está pronto e editado no seu computador. O professor perguntou o que é o streaming de vídeo, é quando a gente faz a transmissão. Tá? Então, por exemplo, o OBS, ele é um aplicativo que auxilia na transmissão de vídeo para o YouTube, por exemplo. Esses dias eu fiz isso no GG Campo Grande, então, o que eu fiz? Eu estava numa videochamada com uma colega minha lá, de São Paulo, e eu precisava transmitir para o YouTube, nós duas na videochamada, e o nosso slide. Aí eu fiz uma gambiarrazinha lá, no OBS, deu super certo. Jorge me ajudou a entender e depois eu vi que o problema era o Mac, que não estava me dando as opções. Eu tive que ir para o Windows, eu fico triste em falar isso, mas eu tive que ir para o Windows para funcionar o OBS certinho. Gente, Snap Câmera é super legal. Eu vou desafiar vocês a instalarem esse aplicativo, que é o Snap Câmera, que você pode ir dar a sua aula vestida de qualquer coisa que você quiser. E é super legal, os professores estão usando, tanto na educação básica como no ensino superior. E é divertido porque cria um vínculo com os alunos, chama atenção, faz eles prestarem atenção, então é super legal, tá? Anchor. Quem aqui ouve podcast fala eu? Legal, tem algumas pessoas que ouvem podcast. Já pensaram em fazer atividade de podcast com os alunos? É muito legal, gente. Então, eu substituí nesse semestre uma atividade que eles tinham que ler um texto sobre a prática pedagógica do professor, com uso de tecnologias, coisa e tal, para justamente aproveitar, porque o próprio momento que a gente está vivendo é um momento formativo, eles entrevistarem o professor que está dando aula nesse momento, dando aula nas plataformas, ensino remoto, EAD, seja o que quiser chamar, para ver quais as dificuldades, quais as necessidades de formação desse professor, quais os desafios que eles estão tendo com os alunos. E foi muito legal essa atividade, porque eles conseguiram aliar aquilo que eles já tinham lido na literatura com o depoimento dos professores, e tudo foi feito por WhatsApp, né? As perguntas e respostas, e o Anchor, você pode criar seu próprio podcast e distribuir para todas as plataformas de podcast. Já pensou? É muito legal, tá? E traz essa perspectiva da autoria também para os alunos, de saber que eles podem produzir conteúdos de qualidade. O Audacity também é uma ferramenta de edição de áudio, tá? Mas não tem aquela configuração que o Anchor tem de podcast. Vamos para frente, Mentimeter. Vocês já tiveram uma experiência aqui, foi super legal. Telegram, quem não usa Telegram? Gente, ontem eu fiquei tão feliz, era meia-noite quando eu fui, não, era 1 da manhã quando eu fui dormir, e eu vi que o Telegram liberou a organização das conversas em pastas. Eu não estou me aguentando de felicidade porque eu organizei as minhas conversas em pastas. Já pensou o quanto isso é útil para gente que tem milhares de grupos
de trabalho, e de pesquisa e de aluno, e de notícias e canais de notícias, enfim, muito legal. Então, quem não conhece, eu vou desafiar vocês a instalarem o Telegram. Concordo, Anderson, infinitamente superior ao WhatsApp. E eu tenho um canal do meu grupo de pesquisa no Telegram, onde a gente divulga, nesse período de Covid, quase que diariamente, ideias, recursos e estratégias. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante do meu canal no Telegram. Plataformas de aprendizagem. Pessoal aí da computação, da matemática, da história, da economia, a Khan Academy tem um repertório imenso de conteúdos e de atividades que podem ser utilizadas caso o professor decida para esse momento também. A gente tem o Kahoot. Quem já usou o Kahoot? O Kahoot é super legal. Normalmente a gente usa o Kahoot em ambientes presenciais, mas ele dá para configurar também para ambientes virtuais. Aí você configura um tempo que vai ficar disponível. Kahoot no ambiente virtual. Outra coisa legal. O Kahoot já está disponível com todas as versões do Premium para professores de forma aberta, tá? Então, se você falar lá que você é professor, você tem acesso a todas as questões, tá bom? É só configurar, quando você der o play, ao invés de você marcar a opção de audiência, você vai marcar a opção de... esqueci o nome agora. Acho que em inglês é assign. Eu vou ficar devendo certinho isso para você, mas depois eu mando por e-mail, tá? Mas tem uma configuração lá que você marca o tipo de interação que você quer, se é presencial ou se é online, tá bom? Temos também o Teacher Center do Google. Então, se você está começando a utilizar os aplicativos do Google agora, é muito legal acessar o Teacher Center para você ter acesso ao curso, o curso de todos os aplicativos que o Google tem para educação, é gratuito, tá? Só tem uma questão, não dá para acessar com conta institucional do G Suite, tem que ser com conta Gmail, tá bom? Como posso te ajudar? Queridos professores e professoras, quem me conhece sabe que eu estou sempre aberta para ajudar, para discutir ideias e estratégias e pensar soluções para esse momento. Então, vamos pensar juntos, tá? E eu quero que vocês acessem, vou pedir para o Jorge colocar aí, e a gente já vai finalizar, eu prometo que eu não vou ultrapassar mais que 10 minutos. Vou pedir para colocar esse link aí, vocês vão acessar o nosso Jamboard, tá bom? Que a gente vai fazer uma atividade bem legal lá para a gente finalizar. Que tal pensarmos juntos quais são as oportunidades e quais são os entraves para as práticas pedagógicas no ensino remoto? O Jamboard é super legal para desenvolver atividades com os alunos, mas ficou bem legal o quadro. Onde podemos encontrar apoio? Eu organizei esse conjunto de links aqui no Tob, tá? Então, se você digitar bit.ly, quero ser criativo, FMS, organizei essa lista de favoritos, tá? Para vocês acessarem no Chrome. Temos aqui a curadoria também do nosso site, Fica em Casa com a FAED. O site está muito legal, foi um projeto muito legal, é um projeto legal que está em andamento ainda. A gente está recebendo dicas para o site, tá bom? Tem também esse guia super legal sobre ensino remoto, que também tem várias dicas de como organizar os roteiros de estudo dos alunos. Temos também uma curadoria que foi feita em âmbito nacional pelo Grupo de Educadores Google. Também vai aí no chat para vocês. Nós temos um hub temporário do Google, que chama Ensine em Casa, ou Teach from Home, que em inglês. E também tem dicas bem bacanas, inclusive para o ensino superior. E quero deixar essa dica, eu sei que muitos professores aqui têm crianças em casa, assim como eu, tenho um filho de 5 anos e estou me desdobrando aqui em 1000 pessoas para cuidar de tudo isso. As crianças estão mais expostas às telas nesse momento.
que não estão na escola. E o Seja Incrível na Internet é um projeto do Google para ensinar as crianças a navegarem na internet de forma segura. E é importante também para os pais, é importante para os jovens, eu tenho colocado para os meus alunos também, porque a gente tem uma ideia errada de que a gente pode fazer tudo na internet, né? Muitos jovens têm essa ideia errada também. E esse site ajuda, tem guia para pais, para gestores e para estudantes de como trabalhar na internet de forma mais segura por meio de um ambiente gamificado que as crianças vão adorar. E depois, quem quiser saber mais dicas de recursos para trabalhar com as crianças em casa, pode me procurar, que eu terei maior prazer de conversar sobre isso também. E aqui faça uma cópia pessoal dessa apresentação, chegou a parte legal, bit.ly, quero copiar. Tudo que é bom a gente tem que copiar, gente, e por isso nós temos que investir nas licenças abertas, nas licenças livres, e esse material aqui tem um selinho de cultura livre, que é o CC BY, uma licença Creative Commons, e está à disposição de vocês. Ao clicar nesse link, quero copiar, vocês vão criar uma cópia pessoal dessa apresentação, e não se preocupem, podem editar e fazer o que vocês quiserem, que não vai interferir na minha apresentação, tá bom? Vai ser uma cópia de vocês. E, gente, deixei também aqui um Linktree com todos os meus contatos, link para o currículo Lattes, para o LinkedIn, para o Twitter, para o Facebook, para o Instagram, para o meu e-mail e o canal do Telegram, que é o canal do meu grupo de pesquisa, vocês acessam pelo bit.ly/edutecufms. E, gente, gostei muito de estar com vocês. Agradeço muito a atenção, a paciência. Nós iniciamos com 105 pessoas, estamos terminando com 81 pessoas. Quero agradecer, quero dizer que estou à disposição. Meu e-mail é daiane.riedner@ufms.br. Acessem os nossos materiais da SEAD no Moodle, tá? Todas as informações estão na página da SEAD, sead.fms.br. A gente está aqui para se ajudar. Vamos pensar juntos em estratégias, vamos compartilhar boas experiências, vamos compartilhar experiências não tão boas, porque a gente está aqui para trabalharmos juntos nesse período que está sendo tão difícil para todo mundo, para nós que somos professores, para os alunos, para nós que somos professores e pais, e mães, e trabalhadores, e para os nossos alunos que também são trabalhadores, são pais e são mães. A gente vai passar por tudo isso, com certeza, se a gente estiver junto e trabalhando junto. Um super beijo, fiquem bem, se cuidem e contem comigo para o que vocês precisarem, tá bom?